Olá, nono ano, estamos começando mais uma sequência de videoaulas para o nosso segundo bimestre. Então, esta é a videoaula número 1 de História. E estamos aí estudando o capítulo 5 do nosso livro, que tem por tema o período entre guerras, regimes autoritários e totalitários. Nessa foto de fundo que vocês estão vendo aí na apresentação, das trincheiras, que nós estudamos lá na Primeira Guerra Mundial, a Guerra de Trincheiras, que vocês devem lembrar bem. E quando falamos de período entre guerras, estamos falando deste período que vai de 1919 até 1939, ou seja, entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Nós já estudamos esse período na crise de 1929 lá nos Estados Unidos. E agora nós vamos estudar sobre os regimes totalitários que surgiram na Europa, como foi o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. E qual é o contexto desse período? O contexto é a crise do liberalismo, Vocês devem lembrar lá muito bem o que é o liberalismo, nós estudamos no ano passado ainda, Espero que vocês lembrem. É aquele sistema econômico em que o governo interfere o mínimo necessário na economia. A economia se rege pelas suas próprias leis. Então, após a Primeira Guerra Mundial, muitos países europeus enfrentavam um processo de fragilidade econômica e política. Por quê? Porque com a guerra, regiões inteiras precisavam ser reconstruídas. A Europa estava destruída por causa da guerra. E, além disso, lá na Rússia, já se tinha implantado o governo bolchevique, que era de ideologia comunista, e esse governo ele era visto como uma ameaça aos valores liberais e aos valores do capitalismo. Vocês lembram lá que a oposição ao liberalismo é necessariamente o comunismo, onde o Estado intervém completamente na economia. E os governos liberais que tinham lá na Europa, eles pareciam ser incapazes de responder de forma rápida às necessidades da época. E como eu falei, da Europa destruída, vocês estão vendo esta rua aí, é como ficou boa parte da Europa depois da guerra. Nesse desenho aí vocês estão vendo a figura de Lenin, lá na Rússia, Lenin, que foi líder do governo bolchevique após a Revolução Socialista na Rússia. E ao fundo lá, vocês estão vendo atrás dele, a imagem de Stalin, que se tornou ditador comunista após a morte de Lenin e formou, a Rússia, que agora passava a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. Além disso, a Alemanha ela estava com ressentimento em relação ao resultado da guerra. Vocês lembram que nós vimos na última videoaula, antes da prova, o Tratado de Versalhes. No Tratado de Versalhes, a Alemanha foi obrigada a arcar com todas as despesas, com todos os prejuízos da guerra, além de perder territórios. Então, o povo alemão estava ressentido com esse resultado da guerra. E também a crise de 29 nos Estados Unidos afetou diretamente a economia europeia, que era dependente da economia dos Estados Unidos. E com tudo isso, grupos políticos radicais ganhavam cada vez mais força, e eles passavam a ser vistos como uma resposta para a retomada da ordem e do prestígio perdidos. Então, toda essa situação provocou o surgimento e o fortalecimento de grupos políticos radicais. É o que a gente pode observar nessas duas imagens aí. Na imagem de cima estão vendo Hitler, sendo acolhido pelo povo alemão, e embaixo a imagem de Benito Mussolini, líder fascista na Itália, discursando também em público.
Nós falamos de governos totalitários, né? Mas o que são governos totalitários? É considerado governo totalitário todo governo antidemocrático, né? Aquele governo que não preza pela democracia, pela participação popular no voto, tudo isso. Né? E nesse período entre guerras, governos totalitários se formaram tanto na Alemanha, quanto na Itália, quanto na União Soviética. E agora nós vamos ver algumas características destes governos totalitários. Então, são características de um governo totalitário a existência de um partido único, não existe muitos partidos, como nós temos aqui no Brasil, que é um regime democrático, a eliminação de qualquer oposição, eles não toleram oposição, e essa eliminação, às vezes, ou quase sempre, acontece com o emprego de violência por parte do Estado. A idolatria ou culto ao líder, que é o que vocês puderam observar lá com Hitler, com Mussolini, com Stalin na União Soviética, né? Então os líderes eles são cultuados pelo povo. Também tem a existência de uma ideologia oficial, né? Ideologias são conjuntos de ideias, valores, pensamentos, como é o caso do nazismo, fascismo, comunismo. E também outra característica é a grande mobilização das massas, né? Em geral, esses governos eles são populistas, ou seja, eles têm grande apoio da população. Para nos ajudar a entender esse contexto, vocês vão fazer as atividades 1 e 2 na página 3 do livro didático. Vocês vão fazer atividades, são simplesinhas, fáceis de fazer, tira a foto e manda para mim. O prazo até sexta-feira, dia 5. Nas nossas próximas videoaulas, nós vamos aprofundar, né, cada uma dessas ideologias. Até lá!